Depois a gente foi saber que tinha fundamento dentro da cultura do voodoo deles, né? Quanto mais cruel, mais ele ascende na hierarquia do voodoo. Se for realmente para as comunidades do Rio de Janeiro, você vai ver que em alguns pontos é inacreditável. E mesmo assim, mesmo tendo esse conhecimento, porque o Marco tem, né, esse conhecimento da dificuldade, né, quando ele chega no Haiti, tem sempre um pior, né? O que ele encontra ali nas ruas do Haiti, porque lá tem a religião voodoo, né, e tem os porcos que eles não matam de jeito nenhum. Então, os porcos ficam na rua comendo, né, o que tiver. E na época que eles chegaram, estava praticamente uma anarquia, né, não tinha presença de governo. Por isso a ONU estava lá. E por isso havia uma grande sede da população por alguém que colocasse ordem, por alguém que desse o mínimo de segurança, né, porque eles chegam lá, havia sequestros, foram 35 mil estupros, né, 4 mil assassinatos, eles chegam nesse cenário, né, no Haiti, e uma anarquia praticamente, que os moradores, os próprios moradores, né, aquela história que tem aqui no Rio, antiga, né, romântica, que hoje já caiu por terra, que era assim, não, os bandidos daqui não se metem com o morador. Lá só o que eles faziam era isso, era pegar o bebê do morador, sequestrar, exigir um resgate que eles não tinham, porque moravam numa casa feita de latas, não era nem alvenaria, não era barro, era lata, né? Então, $3. Então, uma criança custava $3. Que isso? $3. Qualquer valor tá. E aí eles chegam nesse, né? E aí a família não tinha dinheiro para pagar, obviamente. Eles matavam os bebês quando não davam, né? Matavam os bebês e jogavam os corpos na rua. Nossa. Então, quando ele chega, ele vê porcos comendo corpos de bebês. Tu imagina. E outra coisa, né, cara? Assim, falar que botar valor numa vida, botar valor numa criança já impacta. $3 a família perder o bebê porque não tinha $3. E meninas que, né, procuravam a prostituição para poder comer, né? Então, assim, é uma realidade que difícil para botar isso no livro, porque às vezes as pessoas falam assim, existe o preconceito, né? Ele teve o preconceito quando me conheceu, eu tive o preconceito também com a questão do sniper, porque eu achava que era uma valorização do tirar a vida. E quando eu conheci o Assombroso, eu vi que a contagem que ele fazia era o inverso. Eram quantas vidas ele salvava ao neutralizar aquele alvo. Aquele alvo que sequestrava bebês, matava bebês, né? Aquele alvo que estuprava. Não era qualquer alvo. E quando tu falou esse relato, eu tava pensando justamente nesse ponto, né? Porque tem também a questão dele ser militar e tá cumprindo uma missão dentro de uma regra que eu já conversei com ele, que é aquela regra de engajamento, e que ele não podia fazer a justiça conforme as convicções dele. Porque ele, um sniper habilitado, capacitado, diante de uma realidade dessa, muita coisa ele precisava deixar passar, porque não era a missão. Não era o momento de tirar a vida. Como é que é isso, cara? Esse é um grande desafio, né? Porque você sabe que o cara é o bandido, ele é da quadrilha, ele está à distância, mas ele está desarmado. Você não pode, você sabe. Aí, às vezes, ele deixa a arma, passa e você não pode fazer nada. Então, é complicado. Eu voltei lá do Haiti, o Bodão também aconteceu isso com ele, acredito que com outros companheiros. A gente voltou de lá, muito, assim, revoltado com pessoas que reclamavam demais aqui. Né? Porque aquilo que ela falou, quando você faz as comparações, né? Eu conheço aqui comunidades, a gente atua aqui em intervenção, e eu tenho amigos que moram em comunidade, enfim, a gente é cercado de comunidade, a TV nos mostra também, né? Mas lá, quando você vê, é uma pobreza, é muito diferente, porque a bandidagem, como ela falou, ela oprime o pouco que a população tem, oprimia, e voltou a oprimir, obviamente, né?
Porque o mal tá lá. Ele tava, quando a tropa estava lá, ele até adquiriu ali uma situação de latência, né? Ele se esconde, quando a tropa saiu, ele se expressa e está lá aterrorizando a população de novo. Mas eles eram extremamente cruéis com a população, e isso aí não tem como você não se revoltar com isso, e você tem que se conter para não fazer justiça com as próprias mãos. Porque quando você pega, captura eles, a vontade que dá é fazer o mesmo com eles. Aí tu sabe, pô, a gente capturou um camarada lá, quando a gente foi fazer a revista, porque tinha que revistar tudo, né? Porque eles escondiam material em tudo quanto é lugar. Aí tinha que fazer a revista. Pode falar aqui? Pode, fica à vontade. O cara, ele tinha implantado, não foi um só não, implantado anilhas no pênis para fazer estuprar, e às vezes criança, infringindo a maior dor possível. Sádicos. E aí tem fundamento, depois a gente foi saber que tinha fundamento dentro da cultura do voodoo deles. Né? Quanto mais cruel, mais ele ascende na hierarquia do voodoo. E aí, o que dá vontade de fazer com um cara desse? Né? É um episódio que eu fico sozinho. Promover o máximo de sofrimento com ele para que ele suba também na fé dele. Quando você lê a história do Blade Nasson, que ele é o último do que a gente captura, um estuprador quanto mais, e ele fica sozinho comigo, eu fico tomando conta dele, aí eu falo um negócio para ele, tá aí no livro. Eu falo um negócio para ele, e eu chamo, o intérprete estava ali, né? Fala isso que eu tô te falando para ele, mas fala mesmo. Aí ele fala para ele o que eu queria que ele escutasse. E aí mas não toquei a mão nele. Então é totalmente diferente. Faz parecer, não, sem eufemismo aqui para a bandidagem aqui do Piniquim, principalmente aqui carioca, mas enquanto ainda existe aqui comunidades que o cara ali ainda flerta com a população, lá não. Tem uma rua lá em Boston, quem teve no Haiti sabe disso, do que eu vou falar aqui, que todas as meninas, 2 ruas basicamente, que todas as meninas que nasciam, quando os pais viam que nascia menina, já ficava apavorado. Porque quando completava 8 anos, elas eram levadas para prostíbulo pela quadrilha, para ser prostituída, escrava sexual. O cara, então, esse o é cara não tem quem recorrer, não tem para onde ir e muito menos como enfrentar. E a ONU estava desmoralizada nessa época porque entrava comando, saía comando e eles chamavam os capacetes azuis, né? Viraram meio que piada porque não conseguiam turistas, né? Não conseguiam conter esse tipo de violência, não conseguiam mudar essa realidade da população. Então a população ela ficou em descrédito, né? A ONU ficou em descrédito para eles. Aí, quando o Brasil toma essa missão, né? Comanda, né? A MINUSTAH. Assume a MINUSTAH. Isso muda. E só foram 24 comandos para lá. O resto era, né? Tropa convencional. Era tropa convencional. Infantaria. Na verdade, é alguma forma de qualificar a tropa, né? Porque os comandos iam... A tropa, desde 2004, né, ela vinha fazendo um trabalho, mas sempre muito tolhida pela ONU, porque a Carta da ONU ainda não autorizava a imposição da paz. E nem com uma força especial. Não, já tinha. Podia, já? Tinha. Tem uma história boa aí. Já tinha, desde o primeiro contingente que foi para lá, tinha lá foi um grupo de comandos que estava explodido aqui, que não estava no Batalhão de Forças Especiais, mas estava distribuído. A gente fala explodido, parece que os caras explodiram. Distribuídos na primeira região aqui do Rio, em outras unidades, né? E eles foram ajuntados ali, foram reunidos pelo na época, Coronel Emílio,
que morreu no terremoto de 2010 e foram levados para lá com um grande sargento, um dos maiores sargentos de forças especiais que eu conheço, que ele está no livro, só que eu não posso citar em que momento ele está no livro. Ele foi e levou esse destacamento Caveira para lá, que eram só comandos, cabos e soldados comandos. Se eu não me engano, eram 5 ou 6, mais o sargento. E esses caras fizeram a diferença lá, em 2004 ou início de 2005. Não me recordo exatamente, destacamento Caveira. E os caras fizeram um estrago lá, com armamento convencional, eles sequer tinham um M4, armamento convencional, os caras faziam um cavalo de Troia. Os caras arrebentaram lá. E aí viu-se a necessidade de levar elementos operacionais de forças especiais para lá. Destacamentos operacionais de forças especiais, DOFESP. Só que missão de paz, missão de paz, você não pode caracterizar muito o uso de forças especiais, nem inteligência, né? Então tem assim, meio que faz uma vista grossa, mas não se fala muito. E aí levou esse destacamento operacional de forças especiais, esse DOFESP, com um novo nome. Primeiro era o... esqueci o nome aqui, mas depois passou a ser o DOPAZ, Destacamento Operacional de Força de Paz, DOPAZ, ou de Paz. Há 2 DOFESP ali dentro, 24 homens, porque cada DOFESP, na verdade, tem 12 homens, né? E começou a levar. E aí começou, sim, todas as operações, elas startavam com atuação de choque dessa unidade, né? E foi dando resultado, foram fazendo alguma coisa, mas ainda assim a ONU muito condescendente ali, muito tímida, e o pessoal metendo pau. A comunidade internacional, pô, isso está acontecendo aí, vocês estão de turistas aí, né? Os capacetes azuis eram turistas, tal, não sei o quê. Mas aí há uma pressão, ela escala essa pressão, e aí quando a gente chega em final de 2006, aí há a mudança da Carta da ONU para imposição de paz. Aí solta os cães, vamos resolver. Aí, em 63 dias, a gente pacificou. Tu falou solta os cães, eu lembrei, né, que em vários episódios aqui nós brindamos, como é que é? Viva a morte, viva a guerra, viva aos malditos cães de guerra. Aos malditos cães de guerra. E deve ter isso aí no livro também, né? Tem sim. Muito bom. É a síntese dos comandos, né? É a síntese dos comandos. Esse despojamento, né, de você não ligar muito para a própria carcaça, cumprir a missão de qualquer maneira. Esse Viva a Morte, Viva a Guerra, ele surgiu para mim, e ele é a base, né, para eu escrever a canção Malditos Cães de Guerra, surgiu quando eu li Cães de Guerra, de Frederic Forsyth, em 85. Eu estava preso, eu contei ontem, né? Eu estava preso, tinha tomado na cadeia, tinha feito merda lá no quartel, mas, porra, alteração de comando. Pelo amor de Deus, né? Babaquice não. Deu alteração de comando, me mandaram pra cadeia. Alguma coisa que não podia. Porra, me mandaram pra cadeia. Aí eu, porra, caguei o pau, né? Porra, fiz merda. Eu tenho que... Aí já vem, né? Porra, eu tenho que recuperar isso aí, tem que, porra... Aí fiz a canção, eu estava lendo o livro, Malditos Cães de Guerra, ou Maldito, Cães de Guerra, de Frederic Forsyth, e aquilo ali meio que me balizou, porque quem leu o livro, sabe, conta a história de um grupo de mercenários que vai tomar um país hipotético da África, né? Por ordem de um grupo de empresários gananciosos, querem, na verdade, explorar aquele país, quer tirar o corrupto que está lá, mas eles querem botar um outro corrupto. Na verdade, não era nem um corrupto que estava lá, era um cara correto, mas já estava na cadeia, né? E eles tinham que tomar aquele país e botar um corrupto lá para eles lucrarem com diamantes e tal, não sei o quê. E esse mercenário, ele já era um cara que tinha atuado no Congo, em várias partes, e ele é chamado para cumprir essa missão. Ele junta lá a farândola dele, de mercenários, cães de guerra, e eles vão para esse país, né? Aí
um combate assim. O Frederico Forsyth, ele desenha um combate assim como ninguém, né? Quer dizer, a Natália se superou. E aí, porra, mas qual o ponto que eu quero chegar? Que a despeito deles serem malditos cães de guerra, criaturas assim, ninguém gostava de mercenário, principalmente década de 60, 70, a partir da década de 50 até início da década de 90, ninguém odiava os mercenários, como é que eles chamavam até de mercenário, tinha até um apelido assim, bem para menosprezar eles, né? Deixa eu ver se. Soldados da fortuna, né? Lutavam por dinheiro. E aí você vê que o cara ele tinha ética. Ele toma o país quando ele vê que os caras vão explorar o povo, ele vai e mata o presidente que eles acabaram de empossar. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, porra, esse cara é combater. Eu quero ser assim. Eu quero ser um cara que eu vou fazer a diferença, mas eu vou ser com honra. O combate ele tem que ter honra. O Bodão fala muito disso, né? Vamos combater com... Ele falava lá, vamos combater com honra, não vamos nos igualar a eles. Forte, né? Demais, né? Isso, na verdade, a gente esqueceu hoje, né? Com esses discursos que existem, mas isso é filosofia, né? Essa questão da luta, da guerra, da morte, isso aí é uma questão filosófica mesmo. Existem maneiras de você fazer isso. Assim como o pessoal lá, né, nos marginais lá do Haiti estavam lá querendo causar a dor, né? Você também pode fazer de maneira técnica, né? Quando você tem um inimigo muito claro, você está dentro das regras, né? Com a ONU ali, tinha uma regra, tinha isso, né? Ele é que vai com umas ordens internas dele e não... E aí é até interessante fazendo um paralelo com o sniper americano, né? Que começa com aquela cena de que tem a criança, né? Com a arma. E ele já foi para o Haiti sabendo que poderia acontecer esse tipo... E haveria, né? Em algum momento, essa cena, né? De criança com a arma na mão. E ele desenvolve uma técnica que ele já vinha pensando desde aqui, para não ter que atirar na criança, né? Então, assim, isso é ética, moral, são conceitos filosóficos, né? Que ele vai incorporando desde aqui, né? E quando chega lá, porque ele já sabe o que ele vai enfrentar, e aí ele tem as escolhas. E aí é que diferencia, porque há maneiras, né? Tem até aquela frase que você falou que é bem polêmica. Eu tive grandes chefes militares, caras assim que eu guardei, assim, procurei guardar o melhor de cada um deles, né? Nós tivemos lá um grande Kid Preto, cacique Kid Preto, lá no Batalhão de Forças Especiais, o cara que revolucionou as Forças Especiais, Álvaro de Souza Pinheiro, hoje general, na reserva, enfrentando problema de saúde, mas aquele cara ali, há uma unanimidade em relação a ele. E ele sempre falava, matar sim, se necessário for, mas com dignidade e eficiência. Dignidade e eficiência. E aí ele estampou isso, assim, escreveu isso na nossa primeira casa de matar, onde a gente treinava as táticas, as técnicas, procedimento do contra-terrorismo. Matar com dignidade e eficiência. E para o sniper, né, para o caçador, isso tem um significado maior ainda, porque você pode, se o alvo principalmente estiver estacionado, parado, não há necessidade de você fazer o cara sofrer. Uma vez, até conversando com o médico, eu perguntei para ele, né? Se eu quiser fazer um cara sofrer com um disparo, aonde sofrer, eu quero que ele morra depois, mas fazer ele sofrer, aonde eu atiraria ele? Porra, mas tu é sanguinário. Falei, não, eu só quero saber, para eu entender se acontecesse com alguém lá, se o cara avisou aquilo. Aí ele me explicou onde era, que era para atirar. Ele vai sentir
dor extrema, né? Ele não vai perder o movimento, vai sentir uma dor extrema e ele vai morrer aos poucos, sentindo muita dor. Então, se você pode, você já resolveu a questão, por que que você vai deixar o cara lá sofrendo? Ainda assim, se você quiser retardar o avanço de uma tropa, porque essa é uma técnica, né, que você possa usar, né, de incapacitar alguém fisicamente para que a tropa retarde a tropa, que precise colocar mais pelo menos dois elementos ali para carregar. Há outros locais que você pode fazer o disparo que não vai infligir tanto sofrimento àquele combatente. E eu te digo, e principalmente numa questão de uma guerra regular. Não, isso deve ser feito sempre, mas imagina você numa guerra que você está enfrentando outro país e do outro lado está o teu equivalente, né? Tá, como costumo falar, do outro lado está o sargento Marco Antônio lá, só que é do outro país, inventaram essa desgraça dessa guerra, mas ele tem família, e ele foi para a guerra, e tu vai fazer um negócio desse com o cara. Então, isso é ética, cara. E é o que o Baldão falava, não vamos nos igualar a eles. Vamos combater com honra. E ninguém fez covardia. Apesar de não estar numa guerra regular. E apesar de estar lutando contra facínoras. Isso. A escória da humanidade. É a verdade. Demônios, verdadeiros demônios. Agiam como demônios. Se consideravam demônios. Mas essa consciência de não se igualar, né, cara, eu acho que faz parte até da salvação do combatente. Eu hoje durmo. Isso. Porque se você se iguala, como é que fica o pós-guerra, né? O trauma depois Quando disso? aquilo tudo acabar, vou ficar carregando aquela guerra na minha cabeça. Né? Eu não estou falando que todas as pessoas que sofrem de trauma pós-combate, elas fizeram covardia. Mas com certeza isso aí é um fator determinante para gerar isso aí. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas Porque ainda que você seja ético, paira sempre uma dúvida. Me pairava uma dúvida. Pô, será que realmente era aquele cara mesmo? Tu fica sempre nisso. Aí, imagina se você tiver certeza que você fez algo errado. É vida, cara. Isso não é o cara, isso é o irmão dele que passou ali naquela hora. Né? Então, você tem que ser muito criterioso, muito ético, porque até mesmo para você se proteger.